Se você iniciou no tarô e começou a ficar um pouco confuso em relação às diferentes abordagens que dá para se trabalhar entre prever o futuro, autoconhecimento, aconselhamento, direcionamento, o vídeo de hoje é para a gente falar sobre diferentes abordagens no tarô. Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na Jornada do Eremita. Aqui a gente fala sobre tarô de maneira leve e descomplicada e o vídeo de hoje é pra gente falar um pouco sobre as diferentes abordagens que dá pra trabalhar com o tarô, justamente porque às vezes a gente começa a nossa prática e a gente acredita que o tarô serve só para ver o futuro, ou ainda, às vezes a gente já viu lá um conteúdo que a pessoa falou não é pra ver o futuro com o tarô, apenas pro aconselhamento, pro direcionamento, e essas são linhas de trabalho. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre as diferentes linhas que existem, como tornar a consulta um pouco melhor, justamente para que você consiga alinhar qual abordagem você mais gosta para trabalhar com o tarô. Então, bora lá? E a primeira abordagem que existe para que a gente consiga fazer um estudo consistente no tarô é a leitura que a gente chama de leitura técnica. Então, basicamente, na leitura técnica, o tarólogo ele vai ler os símbolos que estão presentes nas cartas. Então, por exemplo, que a gente faça uma tiragem, ali veio um 9 de espadas. Quem faz uma leitura técnica, muito dificilmente vai falar alguma coisa diferente de aflição, angústia, de desespero, de estar naquele momento um pouco crítico, principalmente naquele esgotamento mental, já que também espadas vai estar falando sobre essa questão ali da nossa mente, essa questão ali da nossa comunicação. Então, essa leitura técnica, ela vai estar focada principalmente nos símbolos que estão presentes nas cartas e ela não vai ir muito distante além disso. Ou ainda dentro dessa abordagem mais técnica, digamos que a gente vai fazer uma leitura linear de 3 cartas. E aí a gente vai se deparar com um louco, um cavaleiro de paus e um enamorados diante ali de uma pergunta sobre um novo caminho. O que a gente vai perceber diante dessa leitura que vai acontecer de forma linear é que o louco vai falar sobre estar se jogando para uma nova aventura, sobre algo novo que está se abrindo, um novo caminho. Cavaleiro de paus fazendo as coisas de forma muito intensa, com aquela ideia realmente ali do fogo de palha, de estar fazendo as coisas de uma forma extremamente rápida, às vezes não pensando muito sobre a questão, justamente porque louco é aquela carta que vai falar um pouco sobre a imaturidade, juntamente com o Cavaleiro de Paus, que fala sobre essa energia mais rápida e muitas vezes um pouco imatura, e na sequência um Enamorados, que vai falar muito pra gente sobre aquela questão de que vai começar a bater uma dúvida, e vai começar a bater aquela sensação de será que eu realmente escolhi certo? Então, aqui nessa questão da leitura mais técnica, a gente vai perceber semelhanças dentro dos arcanos, como por exemplo, essa questão ali do louco e do cavaleiro de paus. A gente vai ver como que esses elementos eles vão comunicando, quais são os símbolos que estão ali. A gente vai observar que cavaleiro de paus, que vai ser aquela ideia ali do fogo, da intensidade, porque paus representa isso. Então é mais ou menos por aí que a gente vai observar a leitura técnica. Então, diante dessa leitura técnica, caso o consulente pergunte um conselho do tarô, o que eu iria aconselhar, observando estritamente os símbolos, é: talvez seja momento de você refletir se você realmente deseja essa nova oportunidade, justamente porque Namorados vai falar sobre querer escolher de forma perfeita, querer escolher de uma forma extremamente certeira, justamente também porque esse cavaleiro de paus e esse louco que vai estar falando sobre se jogar de uma forma muito intensa, muito rápida, pode causar algum tipo de desconforto na sequência, justamente porque não teve esse planejamento, essa reflexão. Mas você percebe que essa leitura ela é extremamente direcionada apenas aos símbolos que estão presentes nas cartas? É assim que funciona uma leitura técnica de tarô. Mas outro dia, conversando com um amigo, ele me perguntou se é possível ter a espiritualidade diante dessa leitura técnica. E eu entendo que a espiritualidade, nesse quesito, ele pode estar presente. E aí, como eu sempre falo, atrelar a espiritualidade na consulta de tarô é uma escolha pessoal, uma escolha profissional do tarólogo, mas eu consigo perceber que a espiritualidade ela vai estar mais contemplada naquela aleatoriedade de tirar as cartas, pensando que
Quando você tira uma carta de tarô, você não está tirando as outras 77 possibilidades, o que mudaria completamente o significado. Então, quando a gente pensa nessa parte da espiritualidade no tarô, eu vejo muito mais sobre esta questão da gente estar trabalhando com essa aleatoriedade da carta ali que saiu, entendendo que a carta que sai naquela questão é o melhor caminho para se tomar diante daquele âmbito da vida que foi questionado ao tarô. E a segunda abordagem em relação à leitura de tarô é aquela leitura mediúnica, na qual a gente vai entender que o tarólogo ele tem uma predisposição, ele tem um dom, ele tem algum guia ou alguma coisa nesse sentido que iria também estar presente ali diante da leitura de tarô. E independente da abordagem que o tarólogo utiliza, é necessário fazer o estudo do símbolo, então entender por que aquelas cartas estão dizendo aquilo para conseguir fazer um estudo no tarô de forma consistente, de forma precisa. O que acontece aqui de diferente é que se a gente pega o mesmo exemplo do 9 de espadas da leitura técnica, em que aquela carta vai estar representando a angústia, a aflição, que vai estar representando aquele nervosismo, aqui nesse caso, o tarólogo que vai fazer essa leitura mediúnica, mais intuitiva, ele vai ler desta mesma forma, mas muito provavelmente ele vai pegar insights que aquela carta traz para ele naquele momento em que ele vai estar fazendo essa leitura. E dentro dos dois tipos de abordagens, nós temos linhas diferentes que podem ser trabalhadas com o tarô, e a primeira delas é a linha do autoconhecimento. Então, se você vai fazer uma leitura técnica ou se você vai fazer uma leitura mediúnica, intuitiva, o autoconhecimento pode ser trabalhado, pode ser unido ali ao tarô, e ele vai basicamente entender que a gente vai analisar questões presentes e ver quais são as alternativas que podem ser utilizadas ali diante daquela questão. Quais são as alternativas que podem ser seguidas? Como que essa situação está ali acontecendo? Quais questões a gente não está conseguindo observar nesse momento que o tarô pode clarear? O que está me bloqueando de ir adiante ali dessa situação que eu desejo? Então, todas essas questões diante do aconselhamento, do direcionamento, das orientações, elas podem estar tão presentes na leitura técnica quanto na leitura mediúnica intuitiva. E a segunda linha diante das abordagens é aquela ideia mais preditiva, que o tarô ele vai sim prever o futuro e que a gente pode utilizar o oráculo desta forma. Isso quer dizer que a linha preditiva vai excluir totalmente a linha do autoconhecimento e a linha das orientações? Não necessariamente, mas há tarólogos que gostam dessa abordagem um pouco mais determinista. Então, você vai trazer uma questão para o tarô e ele vai falar, vai acontecer isso, isso e aquilo, te dando realmente uma previsão do futuro. E o que é importante dizer em relação às linhas que nós temos diante das abordagens é que, independente da abordagem que o tarólogo utiliza, ele vai conseguir fazer as duas coisas, seja ou levar para o caminho mais do autoconhecimento, dos aconselhamentos, fazendo uma leitura técnica ou uma leitura mais mediúnica, ou ainda ele também vai conseguir fazer uma leitura mais preditiva diante ali da sua abordagem. Isso tudo vai requerer estudo, prática, dedicação. Então, quando ele vai utilizar o tarô com essa ideia de vou prever o seu futuro, ele vai ler os símbolos da mesma forma, ele vai ali entender quais são as semelhanças dentro das cartas que saíram naquela tiragem, quais são as diferenças, e é esse estudo constante que faz com que a previsão do futuro ou os aconselhamentos e os direcionamentos sejam assertivos. E se você ainda não me segue lá no Instagram, é a Jornada do Eremita Tarô. Lá você consegue conhecer um pouco mais da minha abordagem com o tarô e ainda interagir comigo nas caixinhas de perguntas, me mandar uma DM caso você queira e ainda marcar uma consulta de tarô comigo também. Então, te espero por lá, viu? Se a sua abordagem ela consiste em ser uma leitura mediúnica na qual você vai exercer um dom juntamente ao tarô, muito possivelmente você não necessariamente precise de contexto do cliente, você não precise que realmente ele te dê informações, diferente se for uma leitura mais técnica, que é aquela que eu faço, é a que eu trabalho, que é essa leitura exclusivamente
nos símbolos. Então é muito necessário que a gente tenha uma consulta ativa com o consulente. Então eu separei 3 dicas que eu acho que funcionam bem, pelo menos é o que funciona para mim, para que o consulente ele participe ativamente da consulta e consiga fazer uma consulta que seja agradável para os dois lados. Então, bora lá? E a primeira dica, que eu acho que é a principal, fundamental, você assim precisa disso, vai te livrar de muitos problemas, explica a tua abordagem antes de fechar a consulta. Talvez lá no teu texto, ou manda um áudio lá pro teu consulente. O que eu faço é sempre mandar um áudio falando: a minha leitura, ela não é determinista, ela tem um foco maior para aconselhamento, direcionamento. A gente vai ver sim casas que podem estar ligadas a uma previsão do futuro, mas ela está principalmente conectada a entender melhor a situação. A minha abordagem é uma leitura técnica, é uma leitura de símbolos, por isso que eu preciso que você me dê o mínimo de um contexto. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma leitura para a vida amorosa, eu quero pelo menos saber se a pessoa é solteira, se a pessoa é casada, se a pessoa tá com paquerinha, se a pessoa tá se relacionando, se ela tá traindo. Isso é algo que de alguma forma ajuda para que você consiga regular ali os símbolos e que você consiga regular as mensagens do tarô. Você consegue direcionar muito melhor e você consegue ter uma leitura muito mais assertiva da situação. A segunda dica, e as minhas dicas elas vão estar sempre baseadas na ideia da troca, elas vão estar sempre baseadas na ideia da conversa, porque leitura de tarô pra mim é troca, é comunicação, então perguntar no decorrer da consulta também é fundamental. Tá entendendo direitinho? Isso faz sentido pra você? Fala a verdade. Se não fazer sentido, me explica por quê. Assim a gente vai conseguindo ou tirando mais cartas para entender e clarificar melhor a situação, ou ainda às vezes o tarólogo consegue pegar uma nuance que ali ele não tinha conseguido pegar antes daquela mesma carta. Então isso tudo vai facilitando a comunicação, vai conseguindo tornar uma experiência muito mais leve. E a terceira dica é entender que há diferentes tipos de consulentes que vão até a sua consulta. Então vai ter aquele consulente que vai querer falar muito sobre a vida dele atual e vai ter aquele consulente que às vezes não vai querer abrir muito. E aí é importante a gente também entender que não vale muito a pena a gente ficar insistindo. Inclusive é deixar o consulente o mais confortável possível para que ele queira se abrir com você. O que eu utilizo nas minhas consultas, e aqui eu trago mais com o intuito de exemplificar para que você consiga definir bem a abordagem que você deseja trabalhar, quais linhas você deseja trabalhar dentro ali da tua abordagem. E a primeira coisa que eu sempre faço nas minhas leituras é... Esqueci. Ah, sim, lembrei, tá. Eu estruturo a minha consulta, seja ou para ver um geral da vida do consulente primeiro, então ele chega até mim para ver a vida amorosa dele, eu vou ter ali um método de tiragem para a gente observar toda essa área, e aí a gente pode estar pensando ou num templo de Afrodite, dependendo ali da situação, ou ferradura, é um método que eu gosto bastante de utilizar para essas questões de vida amorosa, de vida profissional. E eu também sempre defino ali na minha abordagem jogos que vão ter casas que eu gosto de trabalhar. Então, na minha abordagem sempre vai ter casas dentro dos jogos que vão ter aconselhamento, que vão ter direcionamento, porque eu consigo funcionar um pouco melhor assim. E eu também ofereço dentro das minhas consultas a possibilidade do consulente fazer apenas perguntas objetivas. Esses casos eu considero melhor quando são perguntas pré-estabelecidas específicas sobre determinada questão. Então, tendo uma abordagem muito bem definida para ser trabalhada, você consegue entender melhor as dores do teu consulente. Então, no meu caso, quando eu tenho uma leitura geral, eu vou mostrar para o meu consulente que ele pode deixar um pouco mais aberto. Como eu falei, eu sempre trabalho com contexto, o mínimo que seja. Então, a pessoa vai vir para a vida amorosa. Me diz então se você é solteiro, se você é casado. E aí nessa leitura eu vou ter diferentes casas para que eu consiga ali explorar a vida do consulente naquela área. Diferente de se o meu consulente tem uma dor que é, eu só quero saber se o fulano vai voltar. Aí eu acho que cabe mais para uma pergunta específica. Então, essa questão da abordagem, ela é importante, ela é fundamental justamente para conseguir alinhar e definir
a tua leitura exatamente com aquilo que o consulente deseja. Então o vídeo dessa semana foi esse, eu espero muito que você tenha gostado e eu quero saber qual abordagem te agrada mais. Então comenta aqui embaixo que eu com certeza vou estar vendo, a gente pode estar batendo um papo. Não deixa também de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e deixa um like aqui para mim também, que me ajuda muitíssimo. E assim eu consigo te ver no próximo vídeo. Tchau! E para isso eu separei 3 dicas que eu acho que podem ajudar bastante para que o consulente participe ativamente da consulta.